A criança muda gritou de repente no funeral da mãe, o conteúdo de suas palavras deixou todos em pânico. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. As noites de junho ainda eram frias em Petrópolis. Na casa de 2 andares, silenciosa, situada nos arredores da cidade, a luz do banheiro no térreo se acendeu de repente no meio da madrugada. Ninguém soube ao certo o que aconteceu depois, apenas que, quando o relógio marcou 3 horas da manhã, o som da sirene de uma ambulância rasgou o silêncio da noite. Lúcia, uma mulher de 33 anos, mãe solo que havia se casado novamente há menos de 1 ano, foi encontrada caída ao pé da escada. Os olhos estavam arregalados de pavor, o rosto arroceado, o pescoço com uma marca roxa difusa. Tiago, seu marido, com expressão confusa e voz embargada, foi quem chamou a emergência. Salvem ela. Por favor. Por favor. Tiago repetia com a voz trêmula quando os socorristas chegaram. Mas já era tarde demais. Lúcia morreu no local, e a causa foi registrada como queda da escada após escorregar ao ir ao banheiro durante a noite. Na sala de estar, Lucas, o filho de 7 anos de Lúcia, fruto de um relacionamento anterior, permanecia encolhido em um canto, abraçando com força uma boneca de pano surrada. Seus olhos grandes estavam vazios, os lábios cerrados, sem conseguir emitir nenhum som. Lucas nasceu mudo e nunca conseguiu falar, por isso ninguém exigiu dele qualquer explicação. Ainda assim, havia algo em seu olhar difícil de descrever, um tipo de assombro, mas todos acreditaram se tratar apenas do choque causado pela morte da mãe. 3 dias depois, o funeral de Lúcia foi realizado com solenidade na igreja de São Martinho, onde a família dela havia morado por muitos anos. Todos lamentavam o destino da jovem mulher, que mal havia se casado e parecia finalmente ter encontrado a felicidade, quando partiu tão abruptamente. Tiago permaneceu diante do caixão da esposa, com uma coroa de flores brancas nas mãos e o rosto coberto de tristeza. Vestia um terno preto impecável, os olhos vermelhos, a voz rouca enquanto fazia sua despedida. Lúcia. Vá em paz. Eu prometo cuidar do Lucas por você. Essas palavras fizeram muitas pessoas chorarem. Todos olhavam para Tiago com compaixão, alguns até com admiração, diante da sua aparente serenidade e senso de responsabilidade após a perda da esposa. Durante o velório, Lucas permaneceu em silêncio na primeira fileira, suas pequenas mãos agarradas à boneca de pano que já tinha uma orelha rasgada. Os cabelos castanhos e desalinhados escondiam parte do rosto infantil, mas os olhos dele giravam constantemente, com um olhar de puro medo. Você está bem, Lucas? Uma mulher de meia idade se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Era Helena, vizinha próxima de Lúcia, sempre atenta à mãe e ao filho. Lucas não respondeu, apenas encolheu o corpo ao sentir o toque. Helena suspirou, lançando um olhar em direção a Tiago, que estava por perto. Tiago se aproximou, esboçando um leve sorriso, e falou com voz suave. Ele ainda está em choque. Não o pressione. Helena encarou os olhos de Tiago. Havia algo estranho ali, mas ela preferiu não comentar. Na noite anterior ao suposto acidente, ouvira Tiago e Lúcia discutindo em voz alta, mas quando a polícia perguntou, Tiago explicou que o desentendimento tinha sido por causa da criação de Lucas. Coisas de família. Todo casal discute de vez em quando. Justificou Tiago com um tom triste que facilmente convencia qualquer um. O funeral chegou ao fim, as pessoas começaram a se dispersar, deixando Tiago e Lucas sozinhos diante do caixão prestes a ser lacrado. A multidão se afastava aos poucos, restando apenas amigos próximos e familiares. Helena permaneceu ali por mais um momento, ainda observando Lucas. O menino estremeceu quando Tiago se aproximou, o corpo inteiro enrijecido, abraçado à boneca, os olhos suplicantes. Tiago colocou suavemente a mão no ombro do garoto. Um sorriso se desenhou nos lábios, mas seus olhos por um breve instante revelaram uma frieza que só Helena percebeu. Vamos para casa, Lucas. Sussurrou Tiago, curvando-se para falar com o menino. Lucas não reagiu. Manteve a cabeça baixa, os lábios tremendo, o olhar vazio fixo no chão da igreja. Uma mulher loira de vestido preto simples aproximou-se. Era Inês, amiga de longa data de Lúcia, vinda de São Paulo para o funeral. Ela olhou para Lucas e depois se voltou para Tiago. Sinto muito por Lúcia. Ela era uma mulher forte. Não merecia partir assim. Tiago assentiu, com a voz embargada. Eu também não esperava. Foi um acidente tão inesperado. Inês observou Lucas por alguns segundos, depois desviou o olhar, com uma expressão de desconfiança.
Ela lembrava de como Lúcia já havia comentado que Tiago não era o que parecia. Porém, quando Lúcia decidiu se casar, acabou se afastando das amigas e cortando os contatos aos poucos. O velório terminou, e o céu de Petrópolis estava coberto por nuvens cinzentas. As pessoas se foram, deixando para trás a casa de 2 andares vazia e gelada. Naquela mesma noite, no quarto do andar de cima, Lucas estava encolhido junto à janela. A luz da lua banhava seu rostinho imóvel. Tiago entrou no cômodo e disse com voz tranquila: "Hora de dormir. Amanhã temos que acordar cedo." Lucas não se mexeu, os olhos fixos no nada. Tiago se aproximou, curvou-se e colocou a mão grande sobre o ombro do menino. Lucas se sobressaltou, tremendo, apertando com força a boneca contra o peito. "Está com medo?" Tiago riu com desdém, a voz se tornando mais baixa. "Não precisa ter medo. Sua mãe não está mais aqui. Agora somos só eu e você." Lá fora, o vento assobiava entre as frestas da janela, emitindo um som arrepiante. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados de pavor olhando para Tiago, mas sem conseguir emitir som algum. "Dorme logo", disse Tiago, levantando-se. Seu olhar tornou-se novamente frio antes de deixar o quarto. A porta se fechou, e Lucas ficou ali tremendo, abraçado à boneca rasgada, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto infantil. No andar térreo, a escada onde Lúcia teria caído ainda exibia manchas de sangue e haviam tentado limpar, mas não completamente. A casa mergulhou num silêncio sinistro, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio e o bater do vento nas janelas. Do outro lado da rua, Helena observava tudo pela janela de sua casa. Seu olhar era de apreensão e sua mente, cheia de dúvidas. Uma semana depois do funeral de Lúcia, a casa de 2 andares em Petrópolis continuava mergulhada em uma atmosfera pesada e fria. Tiago parecia sempre ocupado, cuidando de tudo. Para os vizinhos, era admirável, um homem lidando com a dor de perder a esposa e ainda cuidando do filho dela com tanto zelo. Mas dentro daquelas paredes, a realidade era outra. Lucas quase não falava, não sorria, não se separava da velha boneca de pano. De dia, ficava parado em um canto do quarto, o olhar perdido. De noite, se escondia debaixo das cobertas ou debaixo da cama, encolhido, cada vez que ouvia passos pesados vindo da escada. Helena, a vizinha, não conseguia esconder a preocupação ao ver o estado cada vez mais abatido do menino nas raras vezes em que ele saía de casa com Tiago. Numa manhã, ela se aproximou quando viu Lucas parado no portão, abraçado à boneca, com um olhar vazio. "Lucas, o que você está desenhando?" perguntou Helena suavemente, ao notar um bloco de papel nas mãos do menino. Lucas não respondeu, mas apertou o caderninho contra o peito e, em seguida, virou lentamente algumas páginas. Os rabiscos apareceram. Um desenho de uma mulher de cabelos compridos caída ao pé da escada, com uma marca roxa no pescoço. Outro mostrava uma figura grande estrangulando essa mulher. O último era a imagem dela despencando de uma grande altura. Helena ficou paralisada, lutando para manter a calma. "Lucas, querido, quem você desenhou aqui?" O menino abaixou a cabeça, os lábios se moveram levemente, mas nenhum som saiu. Os olhos marejados olhavam fixamente para os desenhos. Helena sabia muito bem aquela era Lúcia, a mãe do menino. Nesse exato momento, Tiago saiu de casa com um sorriso cordial no rosto. "Dona Helena, bom dia." Helena se sobressaltou, apressando-se em fechar o caderno de desenhos, sorrindo de forma constrangida. "Bom dia, Tiago." Só estava perguntando ao Lucas como ele estava. Tiago se abaixou, colocando a mão sobre o ombro do menino e apertando levemente. "Ele ainda está triste. Precisa de tempo. Mas eu vou cuidar bem dele." O olhar de Helena desceu até o ombro pequeno de Lucas, que tremia levemente. Um pressentimento sombrio começou a crescer em seu coração. No dia seguinte, Helena foi até a igreja e procurou o padre Antônio, o sacerdote que havia conduzido o funeral de Lúcia. Ela relatou: "Padre Antônio, eu ouvi eles brigando. Na noite anterior à morte da Lúcia. Foi alto. Parecia que alguém estava muito bravo." Padre Antônio suspirou, acariciando a barba branca. "Infelizmente, ninguém tem provas concretas. A polícia concluiu que foi um acidente." Helena apertou as mãos, nervosa. "Mas o Lucas? O menino, eu o vi com medo do Tiago, e aqueles desenhos." O padre pensou por alguns segundos, depois disse baixinho: "Lucas é uma criança especial. Não pode falar.
Mas tem uma alma muito sensível. Talvez ele tenha testemunhado algo. Do outro lado da cidade, Tiago seguia cultivando sua imagem de pai exemplar. Levava Lucas à escola, cozinhava com capricho, mantinha a casa impecável. Certa tarde, a professora de Lucas, uma jovem chamada Marta, abordou Tiago quando ele chegou para buscar o menino. Senhor Tiago. Hoje o Lucas fez mais desenhos estranhos, todos com imagens da mãe caindo da escada, depois alguém a estrangulando. Tiago sorriu sem graça, passando a mão no cabelo. Ele está só impressionado. É normal. Acabou de perder a mãe. Marta assentiu, mas seu olhar continuava inquieto. Mas os olhos dele. Há algo neles. Como se ele soubesse de alguma coisa. Mas não conseguisse expressar. Tiago apertou levemente o ombro de Lucas, e seus olhos brilharam friamente por um instante. Vou observar isso, obrigado, professora. Naquela noite, na sala de estar, Lucas estava encolhido no sofá, abraçado à boneca de pano, os olhos fixos no banheiro do térreo local onde sua mãe supostamente havia caído. Os lábios tremiam, e suas pequenas mãos apertavam a boneca com tanta força que o tecido desbotado começava a se rasgar ainda mais. Tiago entrou fingindo preocupação. Lucas, está com fome? Vamos jantar. O menino balançou a cabeça, mantendo o olhar apavorado fixo no banheiro. Tiago franziu a testa e se aproximou, a voz controlando a irritação. Você precisa ser forte. Sua mãe não gostaria de ver você tão fraco assim. Lucas abraçou a boneca com mais força, encolhendo-se. No meio da noite, quando tudo estava em silêncio, Helena ficou de pé na janela de sua casa, olhando para a casa da frente. A luz do banheiro do térreo se acendeu novamente e apagou em seguida. Ela franziu a testa, o pressentimento sombrio aumentando. Na manhã seguinte, Helena procurou Inês, a melhor amiga de Lúcia, que ainda estava em Petrópolis alguns dias após o funeral. Inês. Eu estou preocupada com o Lucas. O menino está apavorado. Inês franziu a testa. Eu também desconfio do Tiago. A Lúcia me ligou certa vez, dizendo que ele controlava tudo, cortou o contato com as amigas. Helena sentiu, o olhar aflito. Eu ouvi gritos. Naquela noite. E no dia seguinte, Lúcia estava morta. Inês apertou as mãos com força. Precisamos fazer algo. Mas não temos nenhuma prova concreta. As duas mulheres se entreolharam, a impotência visível em seus rostos. Enquanto isso, Tiago continuava aperfeiçoando sua imagem. Sempre que encontrava os vizinhos, mostrava-se triste, falava da perda, do esforço de cuidar de Lucas e conquistava a compaixão de todos. O senhor Tiago é incrível. Murmurou Dona Rosa, uma vizinha, para Helena. Perdeu a esposa e ainda assim continua firme. Helena ficou em silêncio, seu olhar voltado para Lucas, que estava encolhido na janela do andar de cima, abraçado à boneca, o rosto pálido e os olhos cheios de medo. Naquela noite, Lucas folheou silenciosamente o caderno de desenhos e continuou a rabiscar imagens aterrorizantes. A mãe caindo de um lugar alto, um homem estrangulando, uma sombra cobrindo tudo. O menino tremia, os lábios se moviam. Mamãe. Eu não consigo falar. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto infantil quando o som dos passos pesados de Tiago ecoou na escada. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica, mas a sombra da morte de Lúcia ainda pairava sobre a pequena casa em Petrópolis. As pessoas começaram a comentar mais, velhas histórias ressurgiam, e segredos que pareciam enterrados começaram a vazar pelas bocas dos que conheceram o casal. Em uma cafeteria na esquina, Helena se encontrava com Inês, segurando com força uma xícara de chá quente, a voz baixa. Inês, você chegou a perceber a mudança em Lúcia, depois que ela se casou com Tiago? Inês suspirou, o olhar perdido na janela. Sim. Lúcia era alegre e espontânea, adorava piqueniques, ver as amigas. Mas depois que casou com Tiago, ela praticamente cortou todos os laços. Helena assentiu, o rosto expressando concordância. Eu notei também. Antes, todo sábado à tarde, ela levava o Lucas ao parque, ele era quieto, mas sorria bastante. Ultimamente, nem se via mais os dois. Inês abriu delicadamente um diário antigo de Lúcia, que havia conseguido salvar quando a amiga lhe enviou algumas páginas antes de morrer. As letras estavam apressadas, quase trêmulas. Eu já não me reconheço. Cada dia é um peso. Tenho medo daquela casa, do olhar do Tiago, medo da escuridão. Helena leu por cima, a mão tremendo. Meu Deus!
A Lúcia estava mesmo tão desesperada. Inês apertou o caderno com força, os olhos marejados. Eu tentei aconselhá-la. Mas a Lúcia dizia que o Tiago era muito habilidoso diante dos outros, que se o deixasse, ela temia pelo Lucas, porque o menino não podia falar, não podia se defender. Helena apertou as mãos com força, os olhos tomados por preocupação. Se isso for verdade, então a morte da Lúcia não foi um simples acidente. Ao mesmo tempo, na delegacia local, o inspetor-chefe Jorge revisava o dossiê de Tiago. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, olhos afiados percorriam cada página. Ele já teve uma esposa antes da Lúcia. A mulher desapareceu depois do divórcio, o registro diz que ela foi morar no exterior, informou o jovem policial Miguel. Jorge franziu a testa. Endereço final? Miguel folheou o arquivo. Rio de Janeiro. Depois disso, nenhum contato. Ninguém conseguiu confirmar se ela realmente saiu do país. Jorge bateu levemente a caneta na mesa, o olhar pensativo. Um homem cuja esposa desaparece misteriosamente. Depois se casa de novo, e a nova esposa morre de forma suspeita. Coincidência demais. Miguel hesitou. Mas, chefe. O laudo forense concluiu que a Lúcia morreu por traumatismo craniano, sem sinais claros de violência externa. Jorge ponderou. Sem sinais claros não significa ausência total. Precisamos de mais provas. Enquanto isso, Tiago seguia interpretando o papel do marido exemplar. Estava sempre presente diante dos vizinhos, cozinhava, levava e buscava Lucas, limpava a casa. Todos elogiavam, exceto Helena e Inês, que continuavam desconfiadas. Numa tarde, Inês decidiu visitar Lucas. O menino estava sozinho na sala, com o caderno de desenhos sobre a mesa, e imagens sombrias se revelavam sob a luz fraca. Inês sentou-se ao lado de Lucas, falando suavemente. Lucas. É a tia Inês. Você se lembra de mim? Lucas levantou os olhos, e por um momento, ela reconheceu algo familiar em seu olhar, mas ele logo abaixou a cabeça, apertando a boneca rasgada contra o peito. Inês folheou o caderno e franziu as sobrancelhas. Desenhos de uma mulher sendo estrangulada, caindo de uma altura, o rosto tomado pelo pânico, surgiam novamente. Inês murmurou. É a sua mãe aqui, não é, Lucas? O menino não respondeu, apenas começou a tremer, os olhos se movendo ao redor, cheio de medo. Naquele instante, Tiago entrou pela porta, com um leve sorriso no rosto. Inês, que surpresa! Estou preparando o jantar, fique para comer conosco. Inês se levantou rapidamente, tentando disfarçar o desconforto. Não, obrigada, só vim ver como o Lucas está. Tiago se aproximou, o olhar passando rapidamente pelos desenhos, a mão pousando sobre o ombro de Lucas, um gesto aparentemente suave, mas que fez o menino estremecer. Ele ainda está instável emocionalmente. Estou pensando em levá-lo a um psicólogo, explicou Tiago. Inês assentiu, mas seu olhar estava cheio de desconfiança. Saiu da casa com o coração pesado por perguntas sem resposta. Naquela noite, Helena ligou para Inês, a voz aflita. Inês, a dona Célia me contou algo. No dia em que a Lúcia morreu, ela ouviu gritos vindos da casa, por volta das 2 da manhã. Inês apertou o telefone com força. Tem certeza? Helena confirmou. Absoluta. Ela disse que ouviu algo pesado caindo na escada. E depois, silêncio total. Inês respirou fundo, o sentimento de suspeita só aumentava dentro dela. No dia seguinte, na delegacia, Helena e Inês encontraram-se com Jorge. Contaram suas suspeitas, entregaram o diário de Lúcia e relataram o que ouviram dos vizinhos. Jorge refletiu. O que vocês disseram é realmente importante. Mas para reabrirmos o caso, precisamos de provas concretas. Helena. Desapontada. Estamos preocupadas com o Lucas. O menino não fala, só sabe desenhar, e basta olhar para ele para ver que tem medo do Tiago. Jorge suspirou. Vou destacar alguém para observá-lo. Mas, por favor, não tomem nenhuma atitude precipitada. Na mesma hora, Tiago estava em casa, folheando o diário de Lúcia que havia mantido escondido. Metade das páginas haviam sido arrancadas. O que restava era perturbador. Sinto que me tornei uma sombra. Tenho medo do Tiago. Do olhar dele quando se enfurece, mas não posso ir embora, por causa do Lucas. Tiago amassou as páginas, os olhos frios como gelo.
Do lado de fora, Lucas permanecia encolhido num canto do quarto, abraçando a boneca, os lábios se movendo sem emitir som algum. O som da água escorrendo no banheiro do térreo o fez paralisar. Era ali que sua mãe, supostamente, havia escorregado e morrido. Desde aquela noite, aquele banheiro se tornara o maior pesadelo da vida do menino. À noite, Tiago continuava fingindo ser um pai dedicado. Preparava a comida, tentava convencer Lucas a se sentar à mesa, mas o menino permanecia cabisbaixo, agarrado à boneca de pano, os olhos vagos. Lucas, você precisa comer. Senão vai ficar doente. Dizia Tiago com voz suave, mas o olhar gélido. O menino não se mexia. Só quando Tiago se aproximava e apertava seu ombro, Lucas tremia, engolia seco e apertava ainda mais a boneca. Após o jantar, Tiago fingiu cuidado. Lucas, você precisa enfrentar seus medos. Se continuar fugindo, sua mãe não vai descansar em paz. Dizendo isso, ele arrastou o menino em direção ao banheiro do térreo. Lucas se debatia, os olhos arregalados, os lábios tremendo, mas sem som algum. Chega! Você precisa ser forte! Gritou Tiago, puxando com força. O menino caiu no chão, o corpo enrijecido, os olhos virando. Uma crise de convulsão o atingiu. Tiago recuou, o rosto se transformando, por um breve instante demonstrou pânico, mas logo retomou o controle. Pegou Lucas no colo e o levou de volta ao quarto, tentando acalmá-lo. Está tudo bem. Está tudo bem. Amanhã o papai te leva ao médico. Dona Joana, a antiga empregada da casa, observava de longe, apavorada. Ela havia visto tudo, mas não tinha coragem de falar. Seu coração estava pesado diante da fragilidade daquele menino inocente. Naquela noite, Lucas se escondeu dentro do armário, abraçando a boneca, o corpo tremendo incontrolavelmente. Na sala, Tiago assistia televisão, com um copo de bebida na mão e o rosto inexpressivo. As risadas do programa misturavam-se com o som do vento passando pelas frestas, formando uma melodia estranha que tornava a noite ainda mais sombria. Do lado de fora, Helena permanecia em sua varanda, os olhos fixos na casa da frente. Ela tinha visto Tiago arrastar Lucas para o banheiro, e depois, o menino convulsionando no chão. Na manhã seguinte, Dona Joana procurou Helena, com o rosto abatido e a voz trêmula. Dona Helena. Eu preciso contar uma coisa. Helena a puxou para dentro de casa, fechando a porta com firmeza. O que foi? Dona Joana, emocionada. Ontem à noite, eu vi o Sr. Tiago jogando a boneca do Lucas contra a parede. Porque o menino tinha feito xixi na calça. Helena arregalou os olhos. O quê? Como ele teve coragem? Dona Joana apertou os punhos. Eu também vi. Ele puxando a Lúcia até perto da escada, pareciam discutir, e depois, ela caiu. Helena, em choque. Você tem certeza disso? Dona Joana suspirou, a voz carregada de arrependimento. Na hora, eu fiquei com muito medo. Só observei de longe, não vi os detalhes, mas vi ele segurando o braço da Lúcia com força. Ela gritou. E depois? Estava caída, imóvel, ao pé da escada. Helena franziu o senho. Se você contar isso, a polícia vai reabrir o caso. Dona Joana estava com os olhos marejados. Mas eu não tenho provas concretas. O Sr. Tiago vai negar tudo. Enquanto isso, na delegacia, Jorge voltava a analisar o dossiê do caso. O laudo forense inicial apontava traumatismo craniano devido à queda, sem sinais claros de violência. No entanto, essa conclusão começava a ser cada vez mais questionada. O jovem policial, Miguel, entrou, trazendo um relatório. A perícia não encontrou evidência de agressão direta, só algumas marcas roxas no pescoço da vítima. Eles disseram que podem ter sido causadas pela queda. Jorge balançou a cabeça. Ou por estrangulamento antes de ser empurrada escada abaixo. Miguel hesitou. Ninguém viu nada. A câmera próxima só registrou a luz sendo acesa às 2:12 da manhã. Não dá para ver quem era. Nem o que aconteceu. Jorge refletiu. Há casos que exigem paciência. Precisamos esperar o momento certo. Naquela noite, Helena contou a Inês tudo o que Joana havia revelado. Inês estava indignada. O Lucas não pode continuar vivendo nesse medo constante. Helena concordou. Precisamos protegê-lo. Mas temos que ter provas. Enquanto isso, Tiago continuava encenando o papel de pai dedicado. Levava Lucas à escola, sorria para os vizinhos, fingia uma vida normal.
Na escola, a professora Marta recebeu Lucas e percebeu que o menino estava cada vez mais abatido, o olhar perdido, o rosto pálido. Senhor Tiago. O Lucas. Não parece nada bem. Comentou Marta, preocupada. Tiago suspirou. Ele ainda está em choque pela perda da mãe. Estou fazendo o possível. Marta observou Lucas, tomada por suspeitas, mas sem saber o que fazer. Naquela noite, Tiago voltou a arrastar Lucas até próximo da escada. Você precisa ser forte. Não pode ter medo disso. Entendeu? Lucas recuou, os olhos arregalados de pavor, apertando a boneca com as mãos trêmulas. Tiago gritou. Vai. Você não pode ser fraco assim o tempo todo. Lucas resistiu, o corpo encolhido no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, os lábios tremendo sem emitir som algum. Dona Joana observava de longe, o coração partido, os olhos marejados. Naquela noite, mais uma vez, Lucas se escondeu dentro do guarda-roupa, abraçado à boneca, murmurando sem voz. Mamãe. Me ajuda, eu não consigo falar. Lá fora, o vento uivava, as janelas rangiam como um lamento vindo da escuridão. O segundo funeral foi realizado depois que a família de Lúcia decidiu transferir o corpo dela para o cemitério familiar nos arredores de Petrópolis. Os parentes maternos queriam cumprir os rituais tradicionais e, no fundo, queriam se despedir dela uma última vez. A atmosfera na igreja de São Martinho era sombria e pesada. Coroas de flores brancas alinhavam os corredores. Familiares e amigos chegavam em silêncio para prestar suas homenagens. Helena e Inês estavam entre os primeiros a chegar, o olhar preocupado voltado para Lucas. O menino estava encolhido na primeira fileira, abraçado à boneca de pano rasgada, o olhar fixo no caixão posicionado ao centro da igreja. Tiago apareceu trajando um terno preto impecável, cabelos penteados, expressão de tristeza no rosto, a imagem de um homem dedicado, lidando com a maior perda de sua vida. Ele se aproximou, segurando um buquê de flores brancas, e se curvou para deixá-las ao lado do caixão. Descanse em paz, meu amor. Eu vou cuidar do Lucas por você. Disse ele, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Algumas pessoas choraram nos bancos de trás. Todos lamentavam pelo homem que, além de perder a esposa, ainda tinha que criar sozinho um menino com deficiência. Helena apertou a mão de Inês e sussurrou. Olhe para o Lucas. Ele está apavorado com o Tiago. Inês assentiu, os olhos fixos no menino. Lucas permanecia calado, o olhar vazio, o corpo tremendo levemente. O padre Antônio subiu ao altar, e sua voz grave ecoou pela igreja. Hoje nos despedimos de Lúcia, mãe, filha, esposa que nos deixou de forma repentina. Que sua alma encontre paz junto de Deus. O público abaixou a cabeça, murmurando preces. No momento em que os funcionários do serviço funerário começaram a fechar o caixão, o ambiente ficou em suspenso. Do nada, Lucas se levantou bruscamente, o corpo inteiro tremendo, os olhos arregalados de pânico. Mamãe! Mamãe! Balbuciou ele, em uma voz fraca, mas audível pela primeira vez em dias. Inês arregalou os olhos, espantada. Ele falou. Tiago se aproximou, inclinando-se para agarrar o menino. Calma, filho. Sua mãe está em paz. Mas foi nesse instante que Lucas gritou, a voz explodindo como um raio dentro da igreja. Foi ele. Ele matou a mamãe. Ele estrangulou ela. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Murmúrios se espalharam. Todos os olhares se voltaram para Tiago. Algumas mulheres começaram a chorar, homens franziram a testa desconfiados. Helena levantou-se num sobressalto, o rosto tomado pelo espanto e pela dor. Lucas. Você falou. Tiago permaneceu paralisado, o rosto pálido, os lábios trêmulos. Suor escorria pela testa. Ele não conseguia dizer nada. O padre Antônio apertou o livro sagrado com firmeza e falou em tom severo. O que foi isso, Tiago? O menino está dizendo a verdade. Tiago balbuciou. Ele está em choque. Não sabe o que está dizendo. Inês interrompeu, o olhar em chamas. Lucas ficou mudo por 7 anos. E hoje falou pela primeira vez para acusar você. Os cochichos se intensificaram. Algumas pessoas se aproximaram de Lucas e o abraçaram. O menino tremia, o rosto pálido, apertando a boneca rasgada, os olhos cheios de terror. Tiago tentou se aproximar para levá-lo embora, mas o padre Antônio ergueu a mão. Espere. Isso precisa ser apurado pela polícia. Ainda dentro da igreja, um policial foi chamado.
Jorge e Miguel chegaram em menos de 10 minutos, seus olhos analisando o ambiente com seriedade. Jorge se aproximou de Lucas, ajoelhou-se e disse com calma: "Você pode contar para mim o que aconteceu naquela noite?" Lucas tremia, os lábios se moviam. Ele estrangulou minha mãe. Ela caiu. A voz era fraca, mas causou um silêncio sepulcral. Jorge encarou Tiago, o tom firme. "Vamos reabrir a investigação." Tiago tentava manter a compostura, um sorriso nervoso no rosto. "O menino está traumatizado. Perdeu a mãe. Está confuso. Eu não o culpo." Miguel, ao lado, com olhar desconfiado, murmurou ao chefe: "Chefe, deveríamos levá-lo para a delegacia agora." Jorge assentiu. "Levem também o menino. Precisamos do depoimento completo." Do lado de fora da igreja, a notícia se espalhava rapidamente. Os jornais locais estampavam manchetes impactantes. Menino mudo acusa padrasto de matar a mãe durante o funeral. A morte de Lúcia. Acidente ou assassinato? A imagem de Lucas, com olhos assustados e abraçado à boneca de pano, circulava por todos os jornais e redes sociais. Na delegacia, Tiago foi detido para prestar depoimento. Sentado diante de Jorge, ainda tentava parecer calmo. Jorge falou com frieza: "Sabe por que estamos reabrindo o caso, não sabe?" Tiago deu de ombros. "Só por causa da fala de uma criança muda que acabou de passar por um trauma psicológico?" Miguel interrompeu. "O menino não falou por 7 anos. E hoje, a primeira coisa que disse foi para acusar o senhor." Tiago cerrou os punhos, o rosto empalideceu por um instante, mas logo retomou a compostura. "Eu amava a Lúcia. Eu nunca faria mal a ela." Jorge assentiu, o olhar afiado. "Nós vamos revisar tudo. Câmeras, diário, testemunhas. Se você for inocente, não tem com o que se preocupar." Tiago sorriu com desdém, os olhos faiscando. "Não tenho nada a temer." Naquela noite, Helena abraçava Lucas na sala de sua casa. O menino se encolhia em seu colo, os olhos cheios de medo, apertando a boneca de pano, e sussurrava em voz entrecortada: "Mamãe. Mamãe caiu." Ele apertou o pescoço da mamãe. Inês estava sentada ao lado, as lágrimas rolando pelo rosto. "Precisamos proteger esse menino. Não podemos deixá-lo voltar para casa com o Tiago." Do lado de fora, uma chuva fina começava a cair, trovões ecoavam ao longe, sinal de que os dias sombrios ainda não tinham terminado. Na delegacia, Jorge e a equipe de investigação revisavam todo o caso com urgência. Os desenhos rudimentares de Lucas estavam espalhados sobre a mesa. Uma mulher de cabelos longos sendo estrangulada, caindo de uma grande altura, um homem alto atrás dela. Tudo envolto em cores escuras. Miguel franziu a testa, apontando para um dos desenhos. "Chefe, o menino desenhou com muitos detalhes. O pescoço da mãe dele com marcas roxas, a queda da escada igualzinha à cena do crime." Jorge assentiu. Pensativo. Mas o Tiago argumenta que tudo isso é fruto da imaginação de uma criança traumatizada. Fora da sala de interrogatório, Tiago permanecia de braços cruzados, expressão serena, o olhar frio percorrendo os rostos ao redor. Ao seu lado, o advogado Aloísio Moreira, conhecido por defender os casos mais complicados. Aloísio murmurou: "Mantenha a calma. Sem provas sólidas, eles não podem fazer nada." Tiago curvou levemente os lábios, os olhos brilhando com frieza. "Não tenho medo. Tudo isso vai parecer só fantasia de um menino mudo." Do outro lado da cidade, Helena e Inês estavam no fórum, onde a família de Lúcia entrava com o pedido de guarda provisória de Lucas. Dona Teresa, mãe de Lúcia, falou com voz trêmula diante do juiz: "Eu me preocupo com meu neto. Ele tem medo do Tiago. Não pode continuar vivendo com aquele homem." O advogado Aloísio reagiu prontamente: "Segundo a lei, Tiago é o único tutor legal neste momento, o menino está apenas abalado emocionalmente após uma tragédia, não há nenhuma conclusão formal que ligue meu cliente à morte da mãe." O juiz folheou os documentos e suspirou: "Por ora, não há provas suficientes para alterar a guarda, o pedido da senhora Teresa está temporariamente indeferido." Helena apertou a mão de Inês, a voz embargada: "Eles vão deixar o menino voltar para casa com o Tiago?" Inês sussurrou: "Ainda não temos provas suficientes. Mas eu não vou descansar." Enquanto isso, Lucas foi levado de volta para casa. O menino se agarrava a Dona Joana, a única empregada que restava, com os olhos cheios de medo ao encarar Tiago.
Tiago se abaixou, falando com voz doce. Voltamos para casa, Lucas. Tudo vai voltar ao normal. Lucas tremia, segurando a boneca com força, os lábios se mexendo sem emitir som. Naquela noite, Tiago encarava seu reflexo no espelho do banheiro, os olhos gelados. É só manter a calma. Ninguém vai me pegar. No quarto, Lucas se escondia dentro do armário, abraçado à boneca, murmurando: Mamãe, me perdoa. Eu não consigo mais falar. Na delegacia, Jorge recebeu um novo laudo da perícia técnica. Ele leu em voz alta. A queda da vítima apresenta inconsistências. O ângulo do impacto não condiz com um escorregão comum. Porém, ainda não é possível concluir que houve intervenção de terceiros. Miguel franziu a testa. Ou seja, ainda não temos uma prova definitiva. Jorge bateu com força na mesa. Exatamente. Estamos sem a peça-chave. A mídia explodia. Programas de televisão debatiam o caso, convidavam psicólogos, advogados, analistas. O trauma de Lucas compromete sua credibilidade. Tiago, marido exemplar ou assassino frio? Nas redes sociais, o público se dividia. Uma parte acreditava que Lucas apenas fantasiava após o trauma. A outra sustentava que o menino tinha visto tudo, mas só agora conseguira falar por puro desespero. Na escola, Lucas continuava sendo evitado pelas outras crianças. Alguns cochichavam atrás dele. É o menino que acusou o padrasto. Dizem que ele era mudo e agora fala. Deve ser coisa de fantasma. Lucas abaixava a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente, as mãos pequenas apertando a boneca até rasgar mais ainda o tecido. A professora Marta se aproximou e tocou de leve seu ombro. Não tenha medo, Lucas. A professora acredita em você. No canto escuro do corredor, Tiago observava à distância, o olhar gelado, os lábios se curvando num sorriso maligno. Do lado de fora da escola, Helena e Inês aguardavam, os olhos seguindo Lucas. Inês murmurou: Olha para ele. O menino está apavorado. Helena apertou os punhos. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Naquela mesma noite, Tiago foi novamente intimado à delegacia. Na sala de interrogatório, Jorge olhou diretamente em seus olhos. Sabe por que ainda não conseguimos te acusar formalmente? Tiago sorriu com arrogância. Porque vocês só têm o que uma criança disse e uns rabiscos mal feitos. Jorge assentiu. É verdade. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E eu não acredito que ela possa ser escondida para sempre. Do lado de fora, Helena, Inês e Dona Teresa continuavam reunindo provas. Iam de casa em casa, conversando com os vizinhos. Dona Célia, que morava perto da casa de Lúcia, contou. Vi a luz acender depois das 2 da manhã no dia que a Lúcia morreu, e ouvi gritos. Helena perguntou aflita. A senhora tem certeza? Dona Célia confirmou. Absoluta. Vi até uma sombra passando pela janela. Na delegacia, Miguel revisava as imagens da câmera de segurança da mercearia próxima. As imagens estavam borradas, mas era possível ver a luz se acendendo às 2h12 e a silhueta de um homem. Miguel suspirou. Ainda não é o suficiente para concluir nada. Jorge franziu o senho. Temos que ir até o fim. Cada detalhe conta. De volta à casa, Tiago seguia fingindo ser um pai dedicado. Sentou-se ao lado de Lucas, alisou seus cabelos. Você precisa ser forte. Sua mãe não gostaria de ver você assim. Lucas tremia, os olhos cheios de pavor, murmurando. Desculpa, mamãe, eu não consigo mais falar. A noite caiu sobre Petrópolis, o céu escuro, o vento uivando pelas frestas, anunciando que os dias sombrios ainda não tinham acabado. Na manhã seguinte, uma neblina pesada pairava sobre a delegacia de Petrópolis. A imprensa se aglomerava em frente aos portões, repórteres disputavam espaço, os flashes das câmeras disparavam sem parar. Dentro da sala de interrogatório, Tiago estava de braços cruzados, com um semblante completamente diferente. Já não era mais o viúvo enlutado agora, exibia frieza, sarcasmo e um olhar desafiador. Jorge colocou o dossiê sobre a mesa, sua voz era lenta e firme. Você sabe, Tiago. Aos poucos estamos montando o quebra-cabeça completo, as marcas roxas no pescoço da Lúcia, os testemunhos dos vizinhos, os desenhos do Lucas. Tiago deu de ombros, o olhar debochado. Tudo isso é suposição. Vocês não têm nada de concreto. Miguel, ao lado, não conseguia esconder o incômodo.
Você acha que é tão bom assim em esconder tudo, não é? Tiago sorriu de canto, o olhar cortante. Vai demorar muito até vocês terem algo que realmente me incrimine. Nesse momento, Dona Joana, a empregada, foi chamada para depor. Sentou-se de frente para Jorge, a voz tremendo. Eu vi o Sr. Tiago puxar a Lúcia até perto da escada. Eles discutiam. Eu fiquei com tanto medo que não consegui intervir. Jorge franziu a testa. A senhora tem certeza de que eles estavam discutindo? Dona Joana assentiu, a voz embargada. A Lúcia implorava. E então? Eu ouvi um barulho forte de queda. Depois disso, ela não se levantou mais. Miguel perguntou. A senhora chegou a ver o Tiago agindo com violência física. Dona Joana baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu estava longe. Não tive coragem de me aproximar, mas vi ele segurando a Lúcia com força. Jorge suspirou, o tom de voz mais grave. O depoimento da senhora é uma pista importante, mas ainda não é suficiente. Na cena do crime, a equipe técnica revisava as imagens da câmera de segurança da loja em frente. As imagens eram borradas, mostrando apenas a luz se acendendo às 2h da manhã e a silhueta de um homem passando pela janela, seguida de silêncio absoluto. Um técnico balançou a cabeça. As imagens estão ruins demais. Impossível identificar com clareza. Jorge bufou, frustrado. Parece que tudo está jogando contra nós. Enquanto isso, Helena e Inês continuavam investigando por conta própria. Elas foram até a casa de Ana, antiga amiga de Lúcia, com quem ela era próxima antes de se casar com Tiago. Ana abriu a porta com olhar cansado. Eu sei o que está acontecendo. A Lúcia me contou algumas coisas. Helena perguntou. Aflita. O que ela disse? Ana mostrou um pequeno caderno, com algumas páginas rasgadas. É o diário da Lúcia. Ela me mandou cópias de algumas páginas, dizia que o Tiago não era como parecia, que ele controlava tudo, e que o Lucas começou a ter medo do escuro. Inês forreva as páginas, onde letras trêmulas apareciam. Eu vivo com medo. O Tiago está cada vez mais assustador. Não tenho coragem de ir embora, por causa do Lucas. Helena estremeceu. Meu Deus. E mesmo assim disseram que foi só um acidente. Ana apertou os punhos. Eu avisei a Lúcia. Mas ela se preocupava demais com o filho, porque ele é mudo, não consegue se defender. De volta à rotina, Tiago continuava agindo com aparente normalidade. Foi buscar Lucas na escola, com um sorriso falso no rosto. O menino estava encolhido perto do portão, o olhar apavorado, tremendo da cabeça aos pés. Quando viu Tiago à distância, empalideceu, as pernas bambearam, e ele acabou urinando nas calças, em meio a lágrimas silenciosas. A professora Marta correu até ele, abraçando-o. O que foi, meu amor? Calma. Tiago se aproximou, o olhar frio escondido por trás do sorriso. Meu sobrinho ainda não está bem. Eu vou levá-lo para casa. Marta viu Lucas se encolher, os olhos suplicantes, os lábios se mexendo sem emitir som algum. O medo estampado em seu rostinho era evidente. Naquela noite, Lucas se escondeu dentro do armário, abraçando com força sua boneca rasgada, murmurando. Mamãe. Eu não consigo mais falar. Me perdoa. Lá fora, a chuva batia forte contra as janelas, o vento assobiava por entre as frestas. A casa estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas por uma luz amarela fraca na sala. Tiago estava sentado no sofá, servindo-se de um copo de bebida, olhando fixamente para o vazio, com um sorriso torto nos lábios. Eu disse que ninguém vai me pegar. Enquanto isso, Jorge observava a noite através da janela do seu escritório, o olhar pensativo. Só mais um pouco. Eu ainda vou desmascarar esse homem. Miguel entrou, falando baixo. Chefe. Com a nova tecnologia, talvez a gente consiga clarear as imagens da câmera, só precisamos de tempo. Jorge assentiu com firmeza. Não podemos deixar o Tiago escapar por mais tempo. Na casa de Helena, Inês abraçava Lucas, que ela havia trazido escondido. Seu olhar era de pura preocupação. Aqui você está seguro. Não vamos deixar ele te machucar de novo. Lucas tremia, abraçado à boneca, o olhar ainda tomado de pavor. A notícia sobre a morte de Lúcia e as acusações feitas por seu filho de 7 anos chocaram não apenas Petrópolis, mas se espalharam por todo o Brasil. A pressão pública aumentava, forçando as autoridades a transferirem o caso para uma equipe especial de investigação em São Paulo.
Foi criada uma força-tarefa liderada pela experiente delegada Carla Moreira, conhecida como a Dama de Ferro da Polícia. Logo pela manhã, Carla chegou à casa de 2 andares onde Lúcia morreu. Vestida com um casaco escuro, seus olhos atentos analisavam cada canto. Quero ver tudo do início, ordenou ela, com voz firme. Os técnicos apressaram-se em apresentar o mapa do local e as fotos arquivadas da cena. Carla se agachou, examinando cuidadosamente os degraus da escada. Seu olhar parou onde o corpo de Lúcia havia sido encontrado. Essa queda não parece acidental, murmurou ela, séria. Um perito comentou. A perícia local concluiu que ela escorregou. Mas não com certeza absoluta. Carla apertou os documentos entre os dedos. Vamos refazer todos os exames. No Instituto Forense, a equipe especializada de São Paulo iniciou uma nova análise. O jovem médico legista Ricardo apontou. Delegada, este é o tecido da região cervical, sob luz fluorescente, detectamos marcas típicas de estrangulamento feitas por uma mão direita, não são hematomas de impacto acidental. Carla assentiu, o rosto severo. Verifiquem as impressões digitais sobre a pele. Horas depois, o laudo final chegou. Uma impressão digital tênue, mais legível, no pescoço de Lúcia, coincidia perfeitamente com a de Tiago, comprovada por tecnologia avançada. Carla segurou o relatório, a voz grave. Está confirmado. Houve agressão antes da queda. Ao mesmo tempo, em Petrópolis, Jorge e Miguel receberam a notícia de São Paulo. Miguel comemorou. Chefe, temos a prova. A digital combina com a de Tiago. Jorge soltou um suspiro de alívio. A justiça finalmente falou. E não parou por aí. A equipe técnica também conseguiu limpar a gravação da câmera da loja em frente. Utilizando técnicas modernas de luz reversa e processamento digital, a silhueta do homem que acendeu a luz às 2h12 da manhã foi revelada com clareza. Era Tiago. Carla bateu o dedo na mesa, o olhar afiado. Preparem um mandado de prisão imediata, dessa vez ele não escapa. Naquela noite, na casa de Tiago, a campainha tocou de forma insistente. Ao abrir a porta, foi imediatamente imobilizado pelos policiais. Tiago Lopes, o senhor está preso em flagrante por suspeita de homicídio, declarou Miguel, exibindo o mandado. Tiago arregalou os olhos, tentando manter a calma. Vocês estão enganados. Eu sou inocente. Jorge se aproximou, com um olhar severo. Temos marcas de estrangulamento que coincidem com suas digitais, além das imagens da câmera. Tem mais alguma coisa que queira dizer? Tiago ficou sem palavras, o rosto empalideceu, gotas de suor frio escorriam por sua testa. Do outro lado da cidade, Lucas era levado pela polícia até a casa de sua tia materna, Márcia, irmã de Lúcia, que vivia em São Paulo. Márcia abraçou o menino com força, as lágrimas rolando. Meu sobrinho. Você finalmente está livre dele. Lucas se aninhou no colo de Márcia, o olhar ainda tomado pelo medo, mas os lábios começaram a tremer suavemente. Carla encontrou Lucas no centro de acolhimento infantil, onde ele estava hospedado temporariamente antes de se mudar para São Paulo. A delegada se abaixou até ficar na altura dele, e falou com ternura. Você foi muito corajoso, Lucas, graças a você, a verdade veio à tona. Lucas não respondeu, apenas apertou a boneca de pano contra o peito, os olhos marejados. Márcia se aproximou e acariciou suas costas. Agora você está seguro. Daqui pra frente só vai ter gente que te ama por perto. Enquanto isso, Tiago era transferido para a Delegacia Central de São Paulo. A imprensa explodia em manchetes. Assassino da esposa é preso, verdade sobre a morte de Lúcia revelada. Nova tecnologia desmascara assassino disfarçado de marido exemplar. Na casa de Márcia, Lucas começou, aos poucos, a sentir o que era segurança. Ela preparou para ele um quartinho aconchegante, com uma janela ensolarada, lençóis limpos e quadros coloridos nas paredes. O menino sentava à beira da janela e, pela primeira vez em muitos meses, seus olhos refletiam um leve brilho de esperança. Márcia entrou e falou com suavidade. Você pode recomeçar. Sua mãe com certeza está sorrindo, lá de onde ela está. Lucas assentiu com um leve tremor de cabeça, abraçando com força sua boneca, o olhar voltado para o céu azul. Na delegacia, Tiago estava sentado diante de Carla, com expressão tensa. Carla folheou o dossiê e disse com frieza. Você teve uma esposa antes de Lúcia. Também desapareceu de forma misteriosa, e agora a Lúcia. Acha mesmo que não investigaríamos a fundo?
Tiago apertou as mãos, o suor brotando na testa. Eu não fiz nada com ela, foi um acidente. Carla empurrou as fotos da cena do crime e o laudo pericial sobre a mesa. Marcas de estrangulamento. Impressões digitais que batem, tem mais alguma desculpa? Tiago ficou em silêncio, o olhar perdido. A mídia continuava a repercutir. Lucas, o menino mudo que rompeu o silêncio e ajudou a resolver o crime. A sociedade exige proteção real às crianças contra a violência doméstica. Na sala de estar da casa de Márcia, Lucas, pela primeira vez, desenhou uma imagem cheia de luz. No desenho, ele aparecia em um campo verde, o céu azul, e sua mãe Lúcia ao lado, sorrindo com doçura. Márcia olhou o desenho e chorou. Você está voltando. Tudo vai melhorar. No mês seguinte, a vida de Lucas mudou completamente. O juiz concedeu à família materna a guarda provisória, e ele passou a viver oficialmente com a tia Márcia em São Paulo. Tiago foi preso sem direito à fiança, aguardando julgamento por homicídio doloso. Nos primeiros dias, Lucas ainda era como uma sombra. Calado, olhar esquivo, sempre agarrado à velha boneca. Mas naquele novo lar, o pequeno apartamento de Márcia, não havia gritos, nem passos pesados no meio da noite. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas começou a sentir algo esquecido. Segurança. Márcia ficava ao lado do sobrinho a cada instante. Todas as manhãs, ela segurava a mão de Lucas e o levava até a varanda ensolarada, mostrando os pardais, as nuvens brancas no céu. Lucas, aqui somos só eu e você. Ninguém mais vai te assustar. Ela sussurrava como uma canção de ninar. Lucas não falava, mas seu olhar começava a suavizar, os ombros pequenos deixavam de ficar tão encolhidos. Ao mesmo tempo, ele começou a frequentar um centro de tratamento psicológico para crianças traumatizadas. O responsável era o Dr. Samuel Oliveira, especialista em psicologia infantil e mutismo seletivo. No primeiro encontro, o Dr. Samuel sentou-se em frente a Lucas, com folhas em branco e lápis de cor sobre a mesa. Você pode desenhar o que quiser, Lucas, este é um lugar seguro. Ninguém vai forçar você a falar. Disse ele com voz serena. Lucas ficou imóvel por um tempo, depois pegou o lápis e começou a desenhar. Os primeiros desenhos ainda mostravam a mãe sendo estrangulada, a figura de um homem imponente, uma escada envolta em escuridão. Márcia observava com o coração apertado, mas o Dr. Samuel assentiu. Está tudo bem. Esse é o primeiro passo da liberação emocional. Com o tempo, os desenhos vão mudar. E de fato, dia após dia, as cores nas imagens de Lucas começaram a clarear. Os tons escuros deram lugar ao sol, à grama, ao sorriso da mãe. Numa manhã de início de verão, Márcia levou Lucas ao parque do bairro. A luz suave do sol passava entre as folhas verdes, os pássaros cantavam. Lucas caminhava ao lado dela, segurando sua boneca agora cuidadosamente costurada por Márcia. A orelha rasgada havia sido remendada com uma linha vermelha, o sinal do passado já não era mais tão visível como as feridas que começavam a cicatrizar. Sentada num banco de pedra, Márcia colocou Lucas no colo e alisou seus cabelos bagunçados. Lucas, você sabia? Sua mãe está lá em cima, te olhando com orgulho, porque você foi muito corajoso. Lucas ergueu os olhos para o céu. Seus lábios tremeram, os olhos marejados. Depois de um longo silêncio, ele apertou a mão de Márcia, e como um milagre, sua voz suave ecoou no ar. Dinda. A mamãe está feliz agora. Márcia ficou imóvel por um segundo. As lágrimas caíram sem controle. Tremendo, ela abraçou Lucas com força. Sim, meu amor, sua mãe está feliz, e você também vai ser feliz. Foi a primeira frase que Lucas pronunciou desde o traumático funeral. A voz ainda era fraca, mas clara como um sininho de verão, trazendo consigo a esperança que a família tanto esperava. A partir desse dia, tudo começou a mudar. Lucas passou a falar mais. Ainda não com fluência, mas o suficiente para expressar sentimentos. Ele sorria quando Márcia fazia piadas, chamava Dinda. Quando queria colo, e pouco a pouco começou a contar o que lembrava daquela noite fatídica. Márcia registrava tudo e entregava ao advogado da família como provas adicionais para o julgamento. 3 meses depois, o julgamento de Tiago começou oficialmente em São Paulo. Todo o Brasil acompanhava o caso. As principais redes de notícias estamparam: julgamento de Tiago Lopes por homicídio doloso começa hoje. Lucas, o menino que foi a chave para desvendar o crime que comoveu o país. No tribunal, Tiago já não exibia o ar confiante.
Estava cabisbaixo, visivelmente abatido, magro, transformado pelos meses de prisão. O advogado Aloísio ainda tentou defendê-lo, alegando falta de provas diretas e que os desenhos e palavras de uma criança não tinham peso legal. Mas diante do laudo pericial das digitais, dos testemunhos de Joana, Helena, Inês e sobretudo, de Lucas, a verdade veio à tona. Márcia sentou-se com Lucas nos braços na fileira da família. Abraçou-o com força enquanto o juiz proferia a sentença. O réu, Tiago Lopes, é condenado à prisão perpétua sem direito à apelação, e perde todos os direitos de guarda sobre Lucas. A sala explodiu em aplausos. Helena, Inês, Dona Joana e a mãe de Lúcia choravam de emoção. Do lado de fora, jornalistas cercaram Lucas e Márcia, mas a polícia garantiu a saída segura dos dois. No carro a caminho de casa, Lucas olhava pela janela, observando as ruas movimentadas de São Paulo, banhadas por um sol dourado. Márcia segurou a mão dele com carinho. Tudo passou. Agora só resta a paz. Lucas sorriu, acenou com a cabeça e disse com voz suave: Eu quero ir ao parque. A mamãe gostava do parque. Márcia chorou baixinho, abraçando Lucas com ternura. Então vamos. Iremos ao parque todos os dias. Naquela tarde, no pequeno parque do bairro, Lucas corria entre flores e luz. Ele ria, solto como o vento, segurando sua boneca cuidadosamente remendada. De longe, Márcia observava sentada no banco, o olhar repleto de amor e esperança. E lá no alto, no céu claro, nuvens brancas passavam lentamente como um sussurro de paz vindo de Lúcia, a mãe que jamais deixou de amar. A história nos deixa uma lição profunda sobre a força da verdade e da coragem. Mesmo sendo apenas uma criança considerada frágil, Lucas encontrou sua voz e desmascarou o mal, trazendo justiça para sua mãe. Com isso, aprendemos que a violência doméstica nunca deve ser silenciada. Todo ato cruel deve ser punido. E, acima de tudo, o amor, a paciência e o apoio familiar e social são o remédio que cura até as feridas mais profundas, ajudando uma criança ferida a se recuperar e a viver plenamente. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.